A gente precisa entender o adversário, porque a gente pouco tem de notícia, não é um time badalado, o Maranhão, o Sampaio Corrêa era a grande pedra no sapato, o Motoclube, e a gente foi lá no Maranhão e ganhou o Motoclube por 4-0, mas o Maranhão, ele é um time que aposta numa receita caseira e ele tem uma boa fase aqui em 2024. É importante isso, tá? Ele teve uma boa temporada em 23, ganhou o título maranhense, uma boa campanha na Série D, mas ele não conquistou o acesso. E aí ele vem tentando fazer uma campanha boa em 2024, já está bem aí na Copa do Nordeste, inclusive. É importante ressaltar que a campanha do Maranhão na Copa do Nordeste, ele é o terceiro em seu grupo, com 11 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Maranhão fez 11 gols e tomou 10, tem saldo de 1, tomou 14 amarelos e 2 vermelhos e tem 61% de aproveitamento. E outra, o Maranhão está 3 jogos invicto. Tá 3 jogos sem perder o Maranhão, né? Nas últimas 3 rodadas, aí a equipe do Maranhão não sabe o que é derrota. No último jogo, ele veio aí de um jogo muito pegado do Itabaiana e ganhou de 4-3. Ele ganhou do 13 em casa por 1-0 e ele virou para Juazeirense 2-1 lá no Maranhão e vai pegar o Bahia amanhã, e é um jogo extremamente difícil. O Maranhão está em terceiro no seu grupo, né? É um grupo que é liderado pelo CRB Esporte e Maranhão, e o River está ali também com 10 pontos. Um grupo que está bem embolado, um grupo que dá para qualquer time fazer qualquer coisa. O Maranhão vai tentar aí a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, né, na rodada 7, que vai jogar contra o Bahia aqui na Arena Fonte Nova. Depende de outros resultados. O Fortaleza, os times que estão atrás dele é o Vitória, o Ceará, o Botafogo, né? O Botafogo joga contra a equipe do Itabaiana fora de casa, amanhã às 4 da tarde. O Vitória joga daqui a pouquinho às 8h30 contra o Fortaleza. O Ceará joga amanhã às 4 da tarde contra o 13 no Amigão. Se essas equipes não vencerem, o Maranhão fica numa posição muito boa para a sua classificação. É um time aguerrido, é um time chato, é um time que toma muitos gols, mas também é uma equipe que não desiste, né, dos jogos e não se dá por vencida. O Bahia precisa ter atenção, né? Porque se o Bahia não tiver atenção, vai dar ruim. Vinícius Barata é o grande articulador e é um grande fazedor de gols da equipe, né? Ele que fez aí gols também no jogo contra a equipe do Itabaiana. Ele, aos 11 do primeiro tempo, lá em Itabaiana, ele foi lá e marcou, né? Rádia também joga bem, fez gols também. E a equipe do Maranhão, ele venceu fora de casa e foi um jogo bem legal para quem assiste, né? Para quem vê o jogo com 7 gols, acha muito bacana um 4-3 aí para a equipe do Maranhão. O time é um time formado por jogadores da região, e aí tem alguns reforços de fora. Na pegada caseira, o Bode, que é o mascote da equipe maranhense, tá na semifinal, né, da equipe, tá na semifinal aí do estadual, é líder do estadual e está classificado às semifinais. Então, vem para cima do Bahia na Fonte Nova, franco atirador, vai fazer as coisas do seu jeito, à sua maneira. Zé Augusto, enquanto técnico, não tem medo, e o Bahia de Rogério Ceni vai ter que pôr as barbas de molho. Bom, eu tenho ouvido falar nos grupos de Bahia que o torcedor do Bahia ele está muito receoso, ele está muito esperançoso, porque ele pode simplesmente olhar o Bahia e dizer assim: olha, a gente vai entregar os 2 jogos para poder ferrar o Vitória. E eu acho que essa receita desse bolo não é bem assim que a banda deveria tocar. Por quê? Porque o Bahia ele termina, se ele perder a primeira posição no geral, ele deixa de fazer os jogos com mando de campo dele, tá?
primeiro lugar garantido no grupo A, primeira posição, mas precisa de 1 ponto em 2 jogos para poder sagrar-se dentro da competição o time de melhor campanha no geral e ter o privilégio, caso chegue às finais da competição, de decidir o jogo nos seus domínios. É bem mais saudável fazer o resultado contra o Maranhão, sendo uma equipe muito difícil, não é uma equipe salutar, fácil de ser batida, mas para poder dar ao esquadrão uma tranquilidade maior para poder chegar na segunda fase da Copa do Nordeste. E aí, entrando nessa seara, vamos entender que um empate amanhã nos garante em primeiro no geral, e aí podemos ir para Paraíba descansados para dia 31 ter galinha de novo lá no Barradão, agora com o time descansado e com as coisas funcionando da melhor maneira. Rogério Ceni tem 3 jogadores pendurados e 1 desfalque. Jean Lucas, Caio Alexandre e Biel estão pendurados para tomar o 3º amarelo e cumprir a automática. O que eu acredito que Ceni vai fazer? Vai utilizar e Rezende está suspenso. Eu acredito que Ceni vai utilizar esses atletas para poder até forçar um cartão, para depois retirar esses atletas e seguir rumo ao jogo. E outra, não acredito que o Bahia tire o pé amanhã contra o Maranhão. Se Everton e Cauli estiverem em plenas condições, jogam pelo menos meio tempo, mas se eu sou Ceni, eu armo um time espetado com 2 pontas abertos, com Ademir de um lado, Biel de outro, Caio, Jean Lucas, e aí eu boto um Roger Gabriel no meio para poder dar essa rodagem, mas ele não vai dar essa rodagem, ele deve botar Iago. A zaga, eu mudo a zaga, e aí é aquela coisa, e colocaria Marcos Vitor na direita, botaria Caio Roque na esquerda, botaria DVD e Gabriel Xavier na zaga, para poder fazer uma zaga assim, e ter um esquema modificado dentro do próprio jogo, com Ademir fazendo essa ala pelo lado direito e dando liberdade a Caio Roque pelo lado esquerdo para poder fazer essas coisas funcionarem. É um time alternativo, é um time que joga com essa bola apoiada no Ademir na ponta com velocidade, com Biel e Oscar na frente para poder dar ao ataque essa maior funcionabilidade de jogo, entendeu? Mas aí a gente tem que entender como é que ele vai fazer a questão do time funcionar com essas peças, ou se ele vai meter todo mundo na frente, vai armar com Everton, com Cauli, com Everaldo, com Tassiano, com a zaga titular, com o time todo baseado titular para poder ganhar o jogo e ficar tranquilo. O empate já basta. O jogo da Paraíba contra o Botafogo é sub-20. Manda o sub-17 para Paraíba com os meninos para poder dar rodagem, para poder entender e deixa o time principal treinando e descansando para o Bavi. Nada mais importa. Se vencer amanhã e se jogar com o time que jogou contra o Jequié, é provável sim que vença, que convença e que faça das coisas a melhor maneira possível, como o Bahia sempre pôde fazer e como o time de Ceni é inteligentíssimo e sempre pôde fazer a essa temporada. Na minha opinião, ele deve ir com Marcos Felipe, Marcos Vitor, Gabriel Xavier, David Duarte, Caio Roque, Jean Lucas, Caio Alexandre, Iago Felipe, Biel, Ademir e Oscar Estupinan. Poderá ser o time amanhã armado. Quem apita o jogo, para a gente fechar essa questão de momento de Bahia e Maranhão, é o José Magno Teixeira do Nascimento, auxiliado por João Henrique Queiroz e Francisco Assis da Hora, ambos da Federação Potiguar de Futebol. Há uma hora essa federação já foi grande, hoje nem tanto. É o primeiro jogo que ele apita do Bahia esse ano, ele que é militar e é de São Paulo, de Potengui, lá de Rio Grande do Norte. Então, de olho na arbitragem, que sempre complica, mas a gente vai fazer as coisas. Espero que o Bahia não precise apelar para os árbitros e que eles entrem mudos e saiam calados da Arena Fonte Nova.